Queridos, eu tinha preparado uma mensagem a respeito de um outro tema. E depois de quinta-feira, o Senhor ministrou meu coração uma outra coisa. E eu disse: Senhor, eu sou muito sistemática para mudar de última hora. Mas eu obedeço a Tua palavra, a Tua vontade. Mas eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração de forma simples. E eu tenho certeza que a palavra por si só ela já é poderosa e eficaz para cumprir em nossas vidas aquilo que é necessário. João capítulo 2 diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando a tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Queridos, a palavra do Senhor João, ele tem uma narrativa diferente dos outros evangelhos, porque João ele vai apresentar Jesus como Deus. Em Jesus homem, 100% humano, Jesus 100% divino. E ele vai revelar Jesus de diversas formas. Jesus, aquele que desceu do céu, que era o verbo encarnado, que era Deus e estava com Deus, aquele que cria todas as coisas, aquele que todas as coisas subsistem por causa do seu poder. E ele vai começar a falar de Jesus como aquele que é o pão da vida, a fonte de água viva, a luz do mundo. Então ele vai levar Jesus para o lugar que ele deve de fato ser revelado. O Messias ungido que deixou a sua glória e habitou na terra, né? Veio para os seus e habitou na terra cheio da glória do Filho de Deus. Então, queridos, aqui João no capítulo 2, ele narra logo após de dizer que Jesus ele é batizado e é levado, compilado pelo Espírito Santo a ir para o deserto. E ele caminha e ele vai até o deserto e passa 40 dias e 40 noites, sendo assim provado e tentado, né, pelo diabo. A palavra do Senhor nos diz que ele vence essa tentação, e ele retorna para Caná da Galileia, ele volta para a Galileia. E aí a Bíblia diz que Maria, a mãe dele, estava em uma festa, em bodas de casamento. E aí uma coisa que me chama a atenção é que Jesus também foi convidado juntamente com seus discípulos. E aí antes de a gente entrar nessa aqui, eu vou falar a vocês a respeito de um contexto histórico, cultural. Naquela época, diferentemente de hoje, né, ainda existem alguns países que mantêm a tradição. Mas naquela época os casamentos eles eram comemorados durante 7 dias. Então eram 7 dias em que deveria haver planejamento, né, e comida em fartura. E não só a comida, mas também a bebida. E qual era a bebida? O vinho. Então eram 7 dias de celebração, juntamente os noivos com seus familiares e seus amigos. E diz a cultura que era tanto sonho, era tanta festividade, que era comum as pessoas que ouvissem de longe se sentissem convidadas também para ir. Então imagina só, de acordo com os decibéis, né, você que entende aí, se eu não ouvir a festa, então chegou até mim o som,
epa, eu fui convidada, então eu vou também. E isso quer dizer o quê? Que não é como hoje, que nós calculamos quantos convidados, e mesmo hoje, nós, né, ainda tem aqueles que levam 1, 2 ou 3 a mais. Mas aí, queridos, 7 dias, é muita comida, é muito planejamento, é muito investimento. E aí uma coisa que não podia acontecer, faltar comida. Não podia faltar bebida. Porque primeiro seria uma desonra. Para quem seria desonra? Para os convidados. Por quê? Porque hoje em dia a gente não leva muito a sério, mas no tempo bíblico, e principalmente nessas regiões, hospedar alguém é honra. E é por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que hospeda, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Hospedar é um dom de Deus, né? Muitas pessoas não querem. E aí, mas hospedar significava honra. É você abrir e dar o seu melhor em receber aquela pessoa. E também nos conta a história de que enquanto a pessoa estivesse na sua casa, você era responsável pela vida dela. Imagine só como era levada a seriedade. Então, além de ser uma honra hospedar, seria no caso uma desonra, por quê? Porque você iria gerar um constrangimento. Que constrangimento é esse, missionária? Se acaba a comida e acaba o vinho, acaba a festa. Guarde isso aí, por favor, no seu coração, que a gente volta para isso. Então, se acaba a comida e acaba vinho, acaba a festa. Mas aí, a Bíblia vai dizer que também era uma situação vexatória. É uma situação de constrangimento. Porque os noivos seriam comentados e seriam falados, né, por todos. Eles não nos receberam com honra, eles não deram o seu melhor, eles não tiveram planejamento, enfim, vocês já sabem. Só que aí, queridos, nós estamos aqui em uma situação em que Jesus acaba de vir de um período que ele venceu, segundo a palavra, e ele entra nesse casamento, provavelmente ele seja parente desse noivo. A Bíblia não nos fala muito, mas seja parente. E aí ele está presente. Uma coisa que Deus falou muito ao meu coração, e esse texto eu compartilhei com meu filho, na quinta-feira, é que Jesus ele foi convidado para uma festa de casamento. E não é à toa que Jesus ele começa seu primeiro milagre no casamento, na família. Não é de forma aleatória ou por apenas uma coincidência. Jesus ele sabe de todas as coisas e tudo acontece da forma como é a vontade de Deus, através da vida dele para as nossas vidas. Então, queridos, a Bíblia, o que me chama a atenção aqui é que Jesus foi convidado para estar naquela festa. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você, para que você coloque no seu coração é: permita Jesus fazer parte da sua festa. Amém? É a hora da igreja dizer amém. Permita Jesus fazer parte de sua festa. Missionária, que festa que eu não estou dando? Da sua vida. Sabe o que acontece, igreja? É que muitos de nós só queremos Jesus durante o culto. Porque esperamos que aqui na igreja ele revele poder e milagre e que a gente saia diferente e a gente gera uma expectativa de que nós vamos adentrar o santuário e vamos sair outras pessoas. E não é assim que funciona. Outros só buscam Jesus quando estão de fato dentro de um poço. Outros só buscam Jesus quando estão na dor. Ai, meu Deus do céu. O fato é que Jesus está querendo nos dizer que Ele quer ser convidado por mim e por você para fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vida, dos nossos momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Nós precisamos entender que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele precisa fazer parte da nossa rotina. Jesus tem feito parte de sua rotina? Você só diz amém se for de verdade, irmãos. Porque Jesus conhece nossos corações. Quando você entra no seu carro, você está dirigindo, Jesus está do lado, sentado. Eu gosto muito de brincar com Jesus.
Jesus, coloca aí o cinto. O senhor sabe que não pode andar sem cinto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O senhor está aqui ao meu lado. Quando eu estou tomando banho, Jesus, fecha os olhos aí que agora eu vou tirar a roupa. Aí eu começo a rir. Eu sei, Senhor, que o senhor não precisa fechar os olhos. É só porque eu também quero a tua presença enquanto eu tomo banho. Sabe, queridos, Jesus estava presente na festa, Jesus foi convidado. E aí tem um versículo lá em Apocalipse 3:20 que eu amo muito. E a gente prega para quem não é crente, mas é para nós, viu? Eis que estou à porta e bato. O vídeo daqui de cima está tão linda a visão. Glória a Deus. Que alegria. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Quem completa? E ele comigo. Se Jesus, guarde isso no seu coração. Se Jesus não tivesse sido convidado para este casamento, não teria acontecido um milagre. Você conseguiu entender isso no mundo espiritual para a sua vida? Se você e eu não permitirmos Jesus fazer parte das nossas vidas, milagres deixarão de acontecer. Situações que Ele pode nos livrar e pode nos dar a vitória, nós deixaremos de viver o poder sobrenatural dEle, porque escolhemos deixar Ele fora. E o que Deus quer falar comigo e com você hoje é: deixe Jesus dentro. Sabe por quê? Porque quando Ele está dentro, você está seguro. Porque quando Ele está dentro, há salvação. Porque quando Ele está dentro, há proteção. Quando Ele está dentro, quando Ele faz parte, quando Ele está intrinsecamente ligado a você, conectado com você, quando você e Ele faz aquilo que Ele disse que era para acontecer comigo e com você, eu e você nos tornarmos um com Ele, como Ele é um com o Pai, nós vamos viver prodígios, milagres e maravilhas, e vamos poder viver aquilo que Ele nos disse mediante a palavra. Sabe, eu lembrei de uma pregação que eu iria ministrar no culto de família, e como cada família passou um mês e eu não preguei. Noé só estava em segurança com a sua família porque eles estavam dentro da arca. Porque foi a ordem de Deus: entrem. E ele não fechou a porta, Deus fechou a porta por fora. E Deus está querendo te dizer nesta tarde, nesta noite: deixe Jesus permanecer dentro, porque você vai estar seguro. E coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida e na sua casa. É desta forma. E aí a Bíblia diz que uma mulher, que não era qualquer mulher, chega para Jesus e diz assim: Jesus, o vinho acabou. Sabe uma coisa que Deus falou no meu coração a respeito disso? É que Deus nos deu, mulheres, preste atenção, a capacidade de identificar coisas que os homens não conseguem com tanta facilidade. É verdade, Cláudia. Nós mulheres temos uma percepção maior do que o dos homens. E isso é fato. É como se nós tivéssemos uma intuição. Se uma mulher disser que vai acontecer uma coisa, pode ter certeza que vai acontecer. Se você é marido, ela disser não faça, e você fizer, esteja certo que você vai quebrar a cara. Por quê? Porque geralmente, principalmente se a mulher for de Deus, ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que Maria, ela não chega para as amigas dela e fala: olha, o vinho acabou. E aí quem vai estar no nível espiritual vai entender o que eu estou dizendo. Maria não chega para os seus familiares e diz assim: olha, o noivo não se planejou, o noivo não se preparou, o noivo não está apto para receber ninguém.
Ou seja, Maria não levanta críticas. Maria não fomenta discussões a respeito do casamento. Maria não murmura. Maria não blasfema. Maria não leva o vexame ou vulnerabiliza aquela família que está sendo recém-construída. Maria faz algo diferente de nós. Maria identificou um problema e ela levou para aquele que pode solucionar o problema. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É viver a fé do Evangelho na palavra. Nós terminamos o versículo dizendo que para se manifestar a glória foi preciso Jesus realizar esse milagre. Para quê? Para que os discípulos crescem nele. Sabe por quê, queridos? Porque nós conhecemos a palavra. Nos é pregado todos os dias que temos culto. Você tem a oportunidade em casa de ler a Bíblia, de ouvir pregações, de receber mensagens. Só que o problema é que quando sobrevém a dificuldade, quando sobrevém a dor, quando vem o diagnóstico de que acabou, de que falta, de que tem necessidade, no lugar de nós levarmos para a pessoa certa, nós murmuramos, nós criticamos, nós nos abatemos, nós levantamos conversas. Sabe, isso também pode ser aplicado aqui na igreja. Quando você vira alguma coisa não dando certo, não seja daqueles que vão por trás para falar: olha, está vendo que não dá certo? Olha, está vendo isso? Seja aquele que vai dizer assim: olha, eu sou como Maria, eu identifiquei e eu vou buscar a solução do problema para ajudar a igreja do Senhor. Foi isso que Maria fez. Ela leva o problema, ela identifica, ela diagnostica o problema e chega para aquele que tem o poder de solucionar o problema, o Senhor dos Exércitos. Jesus, aquele que cantamos aqui, o Yeshua, o Deus grande, o poderoso, o Senhor dos céus e da terra, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que tem o poder de vencer a morte, aquele que tem o poder para fazer infinitamente mais, além daquilo tudo que você pede, pensa, imagina, porque Ele é Deus. Então, em nome de Jesus, essa palavra muito me constrangeu. Por quê? Porque quando a gente vê problemas acontecendo à nossa volta, a gente compartilha problemas. A gente compartilha problemas da nossa vida, problemas da vida dos outros. Quando o Senhor só disse uma coisa: pegue o problema e coloque na mão daquele que tem o poder para solucionar o problema. Se for na vida do teu irmão, ore por ele. Se for na tua igreja, facilite. Seja facilitador. Faça parte daqueles que solucionam. Faça parte daqueles que seguram a mão de Moisés. Para que o povo vença. Porque vencemos todos. E aí Jesus chega para Maria e diz assim: mulher, que tem eu contigo? Ele não estava desrespeitando a mãe. Falar a palavra mulher para ela não seria uma desonra, seria uma honra. Até porque nós sabemos que naquela cultura, naquele período, naquele momento, não se podia falar com mulheres, né, em público, mesmo sendo da família. Então ele diz: mulher, que eu tenho contigo? Ele está querendo dizer em outras palavras: mulher, eu sou soberano, você não me dá ordens. Mulher, é o Pai que me instrui a fazer a vontade dEle. E aí ele vai dizer no seguinte: ainda não é chegada a hora. E eu fui pensar muito nisso. Por que Jesus disse isso? Ele teria que começar o ministério dele. Ele teria que dar início à propagação do reino dos céus. Então, por que ele diz não é chegada a hora? Irmãos, é algo extraordinário o entendimento da palavra de Deus. Porque lá em João 7, no capítulo, versículo 6, ele vai dizer: ainda não é chegada a hora. Ele vai repetir. Lá em João 12, ele vai dizer, versículo 23, ainda não é chegada a hora. E esses versículos, esses textos, não tem nada a ver mais com as bodas de Caná da Galileia.
Mas quando chega lá em João 16, ele vai dizer: é chegada a minha hora. Sabe o que quer dizer isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, e aí é onde o Senhor quer falar outra coisa conosco. O milagre era transformar água em vinho. Quando Jesus diz: mulher, não é chegada a minha hora, ele estava apontando para a glorificação da morte e ressurreição. E aí nós vemos isso quando ele chega lá no João 16, ele diz: é chegada a minha hora. Por quê? Porque ele seria entregue, ele morreria, ele ressuscitaria e manifestaria a glória e o poder de Deus sobre a morte. E aí vem uma ordenança escatológica. O que nós todas as meses, que poderia ser todo culto, toda semana, não tem impedimento, mas nós fazemos todos os meses. Nós celebramos e pegamos um cálice e dizemos o quê? Este é o cálice do Novo Testamento. Bebê, isto é o meu sangue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E todas as vezes que vocês comerem e beberem, comerem do pão e beberem do vinho, vocês anunciarão a minha morte até que eu volte. Aí eu fiquei perguntando ao Senhor: Senhor, por que o primeiro milagre tinha que ser logo a transformação de água em vinho? E o vinho na Bíblia, ele é símbolo de alegria. Se você não sabia disso, isso é verdade. Isso não quer dizer que você vai viver bebendo vinho, viu? Depois não diga que a missionária disse isso. Está gravado. Não bebam vinho. Se encham da palavra de Deus. Mas o vinho na Bíblia, nos Salmos, vai falar como símbolo de alegria. Símbolo de alegria. E aí hoje nós celebramos o vinho como o quê? Como o sangue de Jesus. Nesse milagre houve de fato uma transubstanciação. Aquilo que é chamado de H2O foi transformado. Exatamente. O suor de Jesus no Getsemane era para ser o quê? Suor. E foi derramado em forma de quê? De sangue. Então eu quero lhe dizer em nome de Jesus. O sangue de Jesus, o vinho, simboliza o sangue, está relacionado com o sangue, com a vida, porque representa a presença de Deus em nossas vidas. E é por isso que nós fazemos a ceia do Senhor. Mas uma outra coisa me chama a atenção: por que o milagre primeiro de Jesus é justamente num casamento? Porque Deus tem interesse primeiramente é com a sua família. Todas as vezes que ele vai mencionar promessas é para você e para os seus. Atos 16, ele vai dizer o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você crê nisso? Jesus está querendo te dizer, a igreja do Senhor, que se você trazer Jesus para dentro de sua casa, para o seu casamento, para a sua rotina, para as suas finanças, para o seu trabalho, para os seus sonhos, não tem como dar errado, porque a presença dele é suficiente para transformar aquilo que é comum em algo incomum. Eu fui procurar a fórmula do vinho, a substância química. Meu Deus, se alguém é bom de química aí, me ajuda. C6H12O6 CO2 mais 2C2H6O. Paloma, por que você está dizendo isso? Porque de acordo com a química, é impossível H2O se transformar nessa fórmula aqui. Eu fui ler a respeito. É impossível. E aí, o que é que você quer dizer com isso, missionária? Que o nosso Deus é o Deus do impossível.
ele tem poder de contrariar a química, ele contraria a física, ele contraria a matemática. Como assim a matemática? Uma lógica racional, 5 pães e 2 peixes não alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele vai contrariar a matemática. Ele vai contrariar a física. Ele anda sobre as águas como se ele estivesse andando sobre um tapete, como se ele estivesse andando aqui como eu estou andando aqui nessa plataforma, para mostrar para mim e para você que não existe problema quando você lança no altar de graça que ele não seja capaz de solucionar. O que nos falta é fé para aplicar a palavra dele. Sabe, queridos, nós precisamos identificar isso. Uma outra coisa que me chama a atenção é no casamento. Imagine só para aqueles noivos começarem uma caminhada juntos, no meio de uma vergonha social, de um vexame, de um constrangimento. O que era para ser lua de mel, o que era para ser alegria, o que era para ser contentação, o que era para ser satisfação, ia ser o quê? Desonra, vergonha. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, assim como o Senhor teve autoridade para falar comigo, eu quero ter autoridade para ministrar sobre sua vida. E abra seu coração para receber de Deus. Deus vai transformar a vergonha em honra. Deus vai transformar a tristeza para a glória do Senhor, em alegria. Sabe por quê? Porque Deus quer salvar seu casamento. Porque Deus quer restaurar sua família. Diga amém, igreja. Jesus jamais queria que aqueles noivos começassem uma jornada já com um início marcado. Ei, eu sou aquele que te salva. Eu sou aquele que estou com você presente todos os dias. E é isso que ele diz no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que trabalham por edificar. Nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida, no meio do nossa rotina, do nosso dia a dia. Não é só no domingo, queridos. Não é só na quarta. Jesus, olha, hoje eu vou trabalhar, o Senhor tem que estar comigo. Jesus, olha, eu vou decidir, o Senhor tem que me dar sabedoria. Jesus, hoje eu vou comprar, me dê instrução para fazer uma boa compra. Senhor, hoje eu vou tomar uma decisão, me dê discernimento. Pai, hoje eu vou resolver uma situação. Vá à frente, protegendo, cuidando, livrando, abençoando. Não tem como dar errado, querido. Ou a palavra dele é falha? Ou a palavra dele mente? Não, claro que não. E aí, queridos, uma coisa que nós observamos é que ele estava presente. A presença de Jesus, ela é transformadora. Mas uma coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que não nos deixa imune de vivermos problemas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus vai estar presente, mas o dia da adversidade vai também chegar. Mas ei, com Ele você já venceu todas as coisas. Porque se Ele estiver no barco, a tempestade vai passar. A bonança vai chegar em nome de Jesus. Se você estiver passando pela necessidade, a Bíblia diz o quê? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você vai poder dizer com autoridade: o Senhor é meu pastor e nada Ele me faltará. Se você estiver enfrentando um vale, você vai poder dizer como um salmista: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não importa se você está atravessando o mar vermelho, se você está diante das águas do Jordão, se você está com o faraó à sua procura, não importa a circunstância que você está vivenciando, seja a falta do vinho. Ei, eu quero lhe dizer uma coisa em nome de Jesus: que se Jesus estiver presente, você vai vivenciar cada etapa de provação ou tentação, mas você vai ter o escape. Você vai ter o agir de Deus na sua vida. Porque a presença de Jesus, ela é poderosa, ela é gloriosa. E onde Jesus se faz presente, há também poder. Amém? Onde Jesus se faz presente, a alegria, a paz, a salvação, a comunhão, a abundância.
ao amor, à compaixão. E é isso que nós como igreja precisamos vivenciar. Não é só na boca para fora. Porque é muito fácil dar conselho para os outros viverem. Mas quando chegar a sua vez, você tem que honrar a sua fé. Você tem que honrar a palavra de Deus para dizer: eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O que para você pode ser uma falta de vinho, para Jesus é a oportunidade da manifestação do seu poder. O que para você e para mim pode ser um problema, para Ele é a oportunidade de fazer o nome do Pai glorificado. O que para nós é só um céu negrume sem estrelas, para Ele é a oportunidade de você enxergar uma única estrela, a da manhã, que é do Senhor Todo-Poderoso Deus. O que para você e para mim é apenas uma tempestade, aliás, uma grande tempestade, para Ele é só um momento em que você vai se sentir acolhido pelos braços do Pai. Porque, queridos, não importa o meio, o que importa é o fim. E o fim você já sabe: Deus é com você. Ele disse, está escrito lá em Mateus 28, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está comigo e está com você. Sabe, o desespero bateu aqueles noivos, né, acho que nem souberam. Mas Maria estava lá, uma mulher que facilitou, uma mulher que contribuiu. Ah, pai, eu quero ser essa Maria. Uma mulher que estava ali atenta, ligada, que não estava de braços cruzados, se virem. Não, ela esteve ali, ela fez a diferença. E ela chega para Jesus e diz: ei, é você quem tem o poder, comece. O que é que eu tenho contigo? Não é chegada a hora. Ele não estava recusando fazer nada, gente. Ele estava querendo dizer o seguinte: que o corpo dele não podia ser entregue ainda. Porque ele iria começar da forma como ele iria terminar. E aí ele diz: mulher, não chegou a hora. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Maria não fez birra. Maria não usou de autoridade para dizer: eu sou sua mãe, me respeite. Maria não levou como desaforo. Maria não se sentiu ofendida. Maria não se sentiu desvalorizada. Maria não se sentiu diminuída. Maria com um coração sincero, e por isso que a Bíblia diz que ela é bem-aventurada. Ela chega para os serviçais, para os serventes, e diz uma palavra: façam tudo o que ele vos disser. Eu não vi Maria aqui ofendida. Eu não vi aqui Maria dizendo: então tá bom, eu avisei, agora então se vire. Você leu isso aqui? Não, você não vai ler isso. Porque Maria era uma mulher serva do Deus Altíssimo, agraciada, bem-aventurada, bendita entre as mulheres, e tinha um coração abençoado e bendito. É uma mulher com identidade marcada por Cristo. É uma mulher bem resolvida. É uma mulher que não precisa ser reconhecida por ninguém, quando ela sabe que ela é reconhecida por Deus. E ela chega e diz: tudo bem. Chega para os serventes ou para os serviçais, algumas traduções, e diz assim: olha, que mulher de fé. Façam tudo o que ele disser. O que é que ela estava fazendo? Liberando palavra, crendo que Jesus faria algo. E eu quero fazer essa mesma coisa sobre sua vida e sobre a minha vida. Descanse no Senhor, porque Ele vai fazer algo na sua vida. Descanse em Deus, porque a provisão vai chegar. Descanse em Deus, porque a solução também vai vir para o seu problema. Descanse em Deus, busque Deus, traga Deus para a sua vida. Se aproxime de Deus, se revista do poder de Deus. Porque Jesus, através do seu poder, Ele vai fazer coisas grandes e maiores e melhores na sua vida. Sabe, queridos, é uma mulher de visão. Mas Ele não disse a ela que ia fazer. Mas ela chega e diz: façam tudo o que Ele disser. E aí a Bíblia vai, uma outra coisa que me chama a atenção é que ela,
ela vai e diz isso aos serventes. E os serventes chegam e fazem o quê? Exatamente o que Jesus disse. Tinham ali 6 talhas de pedras. É como se fossem 6 tanques, onde os judeus usavam para se lavar, para as cerimônias, né? Nós sabemos que os judeus eles tinham o hábito de lavar as mãos, os pés. Então, fazia parte das cerimônias. E aí, o que a Bíblia fala que tinham 6 talhas. E eu acho muito importante você prestar atenção nisso. Por que aquelas talhas que eram para cerimônias, que fazia parte do dia a dia dos judeus, estavam vazias? Quando você leu esse texto, já pensou nisso? Se tinham convidados, se existia muita gente, se tinha uma celebração, não seria viável elas estarem todas cheias? Queridos, Deus tem o controle de tudo em nossas vidas. Sabe, minha mãe ontem disse assim alguma coisa a mim. E eu disse assim para ela: minha mãe, eu só sei de uma coisa: o amanhã é desconhecido. O hoje eu confio, porque o meu amanhã Ele já sabe, Ele já visitou e Ele já preparou. É isso. Sabe, amados, por que tem 6 talhas vazias, aproximadamente 600 litros de água? É muito esforço humano. Claudivan, quantos baldes para encher esse túnel que tem aqui? Muitos, né? Leva mais ou menos quanto tempo? Para pegar da torneira e levar para aqui. Pegar da torneira e levar para aqui. Agora eu gostaria que você pegasse isso em nome de Jesus, da parte de Deus. A Bíblia diz que ela disse: façam tudo que Ele disser. Isso se chama obediência. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus que o caminho do milagre é pavimentado com a sua obediência a Deus. Você entendeu? Amém? O caminho de milagre que você quer viver e percorrer é pavimentado com a sua obediência a Deus. É o tanto que você se submete à vontade de Deus, a ponto de você dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai, passa de mim este cálice. Olha de novo. Cálice de novo. Nada por acaso. Mas todavia seja feita a tua vontade. Qual era o cálice que Jesus estava segurando? Não tinha cálice. Jesus não estava com a taça de vinho. Mas ele diz: passa de mim este cálice. Queridos, nós precisamos entender que as bênçãos só vêm mediante a obediência. Ah, mas eu quero muito de Deus. Eu oro. E o quanto que você obedece a Deus? E o quanto que você abre mão de você para Deus? E o quanto você se submete à vontade de Deus? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É o que diz a palavra de Deus. O problema é que a gente quer ficar com o nosso jeito, com as nossas vontades, com o nosso eu, com o nosso coração inflamado, cheio de si, cheio de nós, achismo. Não conhece a palavra, não deixa que o Espírito Santo transforme as nossas vidas e a gente quer viver milagre? Não vai viver não. Porque cada um de nós temos que pagar um preço. E o preço é ser fiel ao Senhor no pouco, para ser fiel no muito. Quem não sabe ser fiel no pouco, não vai viver o muito não para ser fiel. Entenderam? Só que aí, vamos lá voltar para as talhas. A Bíblia diz que existem 6 talhas vazias. E ele chega e diz assim: encham as talhas com água. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que nunca eu pensei lendo esse texto. Se nós juntos dermos as mãos para enchermos as talhas que Jesus nos mandou, nós seremos facilitadores do milagre e do poder de Deus.
nós vamos ser aqueles que vamos nos esforçar para a expansão do reino dele. E o que é que Deus quer através de mim e da sua vida? Manifestar a glória do Pai. Imagine só em média de 600 litros, porque as medidas elas não são tão exatas. Uns vão dizer 90, outros vão dizer 100, outros vão dizer 80. Então, em média, 100. Porque até 120 tem talha de 120. Então, uma média de 100, 600 litros. Imagine quanto de esforço, de agilidade, porque eles estavam no meio de uma festa. Você trabalha com festa, se acabar o refrigerante, vai ficar pensando com calmaria? Não, tem que ter agilidade, vamos. E aí o quanto que aqueles homens trabalharam, se empenharam, se dedicaram e juntos conseguiram encher 600 litros de água. Irmãos, para um era muito difícil. Iria conseguir, mas iria demandar muito tempo. O que eu quero dizer para você como igreja do Senhor é que não pode ser pesado só para um, tem que ser para todos. E quando você divide o peso com o outro, que divide com o outro, que divide com o outro, que divide com o outro, no final, todo mundo acaba e não é um peso, é satisfação. Porque juntos somos mais fortes. Você entendeu isso? Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte daqueles que diz ser o povo de Deus, o cidadão do céu, a noiva que espera pelo noivo. E Ele dá ordens a você mediante a palavra. Viva a palavra, coloque em prática a palavra. Nem tudo a gente concorda. Maria, Jesus não concordou com a palavra dela, mas ela fez o quê? Façam tudo o que Ele mandar. Atitude certa, postura certa de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, tem que ser assim. Ah, mas eu não gostei disso, então eu não faço mais. Isso é gente mimado, birrento, que não conhece a Cristo. Ah, eu não vou mais para essa igreja não. Por quê? Porque ele olhou para mim com a cara feia. E você muda de família porque olha para você com cara feia? Você sai do seu emprego porque alguém olhou para você de cara feia? Você deixa de atender clientes porque alguém lhe atendeu de cara feia? Não, mas da igreja você quer sair? Mas você não quer ouvir sua liderança? Façam tudo o que Ele mandar. Ele diz, honre, respeite, se submeta. Ah, mas não faz sentido. Mas não precisa fazer sentido para você, precisa fazer sentido para Ele. Entenderam? Não precisa fazer sentido para mim. Tem coisas que eu chego para Deus e digo, Senhor, o Senhor sabe como funciona a minha mente. Eu sou sistemática, eu sou metódica. Pai, isso aqui não faz muito sentido. Não na Bíblia, viu? Não questão na Bíblia, não. Senhor, isso aqui não tem conexão. Lá na frente o Senhor disse. Tá vendo? Não fazia sentido naquela hora para você. Você estava com a visão limitada. Mas agora que teus olhos foram abertos, tu entende. Queridos, Jesus está querendo dizer para mim e para você. Se submeta à vontade e obediência, porque você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Faça prova da bondade de Deus, que as janelas dos céus os serão abertas. O problema é que a gente quer ver a bênção descer sem a gente fazer nada. Façam prova de Deus. Obedeçam Deus. Faça a vontade dEle. E faça parte daqueles que se esforçam em contribuir para que o reino dEle seja expansivo, crescente, multiplicador. E vidas venham ser alcançadas. Porque aprendemos hoje pela manhã, inclusive. A nossa maior comissão, a nossa maior missão, o nosso maior planejamento de vida é levar a palavra as boas novas de salvação. Não é seu plano, não é o meu plano, não é o meu sonho, não é o seu sonho. Ele realiza, é fato, segundo a vontade dEle. Mas é levar a palavra para que o mundo conheça que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus é a esperança. Tinha tudo para dar errado aquele casamento. Mas quando Jesus está presente, aquilo que estava fadado ao fracasso, Ele mostra com poder e glória. Eu sou aquele que restauro. Eu sou aquele que restituo. Eu sou aquele que tem o poder de transformar. Eu sou aquele que tem o poder de mudar a sua história, de fazer um novo recomeço. Eu sou aquele que pode fazer tudo na sua vida, porque Ele é o Deus do impossível.
Jesus para perto. Traga Jesus para próximo de você. Convide Jesus a desfrutar da sua vida. Sabe, queridos, uma outra coisa que me chama a atenção é que depois que manda encher de água, e aí a gente vai lembrar para uma outra verdade sobre Jesus. Jesus é a fonte de águas vivas. E ele mandou encher as talhas até onde? Até em cima. Eu quero lhe dizer outra coisa da parte de Deus, que Deus ministrou no meu coração. Ele não dá nada a você faltando. Ele dá completo para mim e para você. Sabe, são detalhes que passam, que não devem passar. Ele disse, encham até em cima. 600, eu fiquei pensando, não sei se você pensou aí, 600 litros de água transformada em vinho? Misericórdia. É muito vinho, né? É mais do que o Grão Paládio. Entendedores entenderão. Queridos, é muito vinho. Eu fiquei pensando, mas por que tem que ser os 600? Por que tem que ser 6? Deixa eu lhe dizer em nome de Jesus. É porque tinham quantas na casa? Tinham quantas na casa? 6. E o que Jesus faz na minha casa, na sua casa, Ele faz completo. Ele não é homem para fazer nada pela metade. A boa obra que Ele começou na minha vida, Ele vai terminar, aperfeiçoar e completar, porque Ele é Deus. Ele poderia ter dito só uma, 100 litros. Só 2, 200 litros. Mas existe uma verdade espiritual aí. Olha, o que eu começo, eu finalizo. O meu agir é completo. Eu não faço, eu não falho. Eu não deixo pela metade. Eu faço completo para todo aquele que nele crê. E quem foi que creu? Maria. Quem foi que creu? Aqueles que encheram. Somos nós. Somos nós que precisamos crer. Quando nós colocamos cada balde de água, de fé, no nosso problema, nas nossas circunstâncias, nas adversidades, na crise conjugal, nos diagnósticos que os médicos, a ciência levanta contra nós, que são realidades naturais, mas não são a verdade de Deus. São as perseguições que nós sofremos. Vá colocando baldes e baldes de fé. Mas missionário, eu estou cansada. Continue colocando até chegar em cima. Porque quando chegar em cima, o milagre vai acontecer na sua vida. Para a glória, para a manifestação do poder da glória de Deus na nossa vida. Mas eu já estou cansada, minhas costas doem. Né, Claudivan? Continue fazendo, meu irmão. Porque Deus é aquele que honra. Mas eu não suporto mais carregar o mundo nas minhas costas. Jesus carregou uma cruz que nem era do tamanho dele. Você sabia disso? A cruz que foi feita, construída, não foi para Jesus, foi para Barrabás. E toda cruz era construída a partir do tamanho da pessoa. E aquela cruz não era do tamanho de Jesus, era maior, era mais pesada. E Jesus carregou por mim e por você. Sabe por quê? Que até nisso Deus é perfeito. Porque não podia ser do tamanho de Jesus. Porque Jesus não era culpado. Porque Jesus não era assassino. Porque Jesus não era um ladrão. Jesus é o santo de Deus. E a cruz não era do seu tamanho. A cruz era do tamanho de um homem que nos representa. Ele morreu por este homem que nos representa. Ele morreu por mim e por você. Para que hoje você e eu creiamos no poder dele. E possamos dizer, aquele que crê verás a glória de Deus. A cruz não era do tamanho dele, mas ele carregou. E nem podia ser, viu? Porque ele é santo e nunca pecou. Mas aí voltando, queridos, aqueles homens tiveram trabalho, esforço, dedicação, planejamento. Uns vão, outros vêm. Eu não sei se dividiram e vinham trazendo assim, entenderam? Passando, enchiam e voltavam os baldes. Trazia, enchia. Ou se iam correndo um a outro e trazia água, não sei, eu queria entender como foi. Mas o Senhor não fala. E aí já é curiosidade demais da minha parte. Mas eu queria ter visto essa cena. Como foi que eles trabalharam, como foi que eles fizeram esse planejamento. Para a gente poder fazer também, aplicar na nossa igreja. Mas uma coisa eu sei, eles estavam juntos, eles estavam unidos. Eles estavam dedicados a dizer,
eu vou fazer aquilo que Jesus mandou. Eu vou obedecer, custe o que custar. Eu quero que você saiba de uma coisa. Guarde no seu coração uma outra verdade. Jesus não precisa de nada especial para o milagre acontecer. Ele já é o melhor para a sua e para a minha vida. É o que você tem que apresentar a Ele. Mas missionária, só tenho tristeza. Apresentem a Ele a tristeza, porque até a tristeza na presença dEle saltará em alegria. Amém? Missionária, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Depois apresente a Ele, porque Ele vai fazer você e mais de 5.000 homens, entre mulheres e crianças, fora, comer e vai sobrar 12 cestos cheios. Missionária, mas eu só tenho farinha, um pouco de azeite. Apresente a Ele, porque esse pouco é o suficiente para Ele transformar em milagre e sustentar você e a sua casa. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo não, inventando não, estou só falando a palavra. Missionária, mas eu tenho um mar enorme na minha frente, coloque diante dele. Ele disse, por que está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Marchar para onde, Senhor? Pela fé. Viva como cidadão do céu. Não olhe para você como um homem natural, como uma mulher natural, não. Olhe para você como alguém que faz parte da glória do Pai, como alguém que está unido, ligado com Deus. E aqueles homens serviram com excelência, deram o seu suor e trabalharam. E quando eles encheram, ele chega e diz, está cheia. E eu fiquei pensando também, por que Jesus não disse logo com uma palavra? Encha de vinho. Não seria mais fácil? Sim ou não? Mas sabe o que Jesus quer dizer para mim e para você hoje? Que aquilo que é natural, possível para mim e para você, nós devemos fazer. E o impossível deixa que Ele faz. Quem era que tinha que encher? Homens. Quem é que tinha que retirar a pedra? Homens. Quem teve que lavar os olhos quando Jesus passou o lodo? O homem. Quem teve que levantar o leito e sair seguindo? O homem. Quem teve que mergulhar 7 vezes para ser curado? O homem. Então entenda uma coisa, não coloque para Deus aquilo que cabe você fazer. Não coloque para Deus e responsabilize Deus aquilo que depende somente de você. Porque tudo está acessível para mim e para você nas Escrituras Sagradas. Então o que está faltando? Obediência. O que está faltando? Vida com Deus, santidade, submissão, respeito, honra. Temor a Deus. E aí nós vamos viver milagres. E aí nós vamos ver os céus abertos. E aí nós vamos ver anjos voando e descendo. E contemplamos a glória de Deus no meio de nós. E aí vamos ver domingo que vem, não mais faltando 5, nem 6 cadeiras, nem 7. Mas nós vamos ver mais pessoas. E Ele vai estar preocupado para pegar as cadeiras lá de trás. E nós vamos fazer uma nova campanha para completar de cadeira aqui. E pela fé nós vamos chegar até aqui. Ó irmãos, temos que viver pela fé. Nós não tínhamos nada até um mês atrás. Nós agora já temos uma TV, nós já temos um computador, nós já temos agora sistema de segurança. E nós vamos conquistar mais, porque nós estamos unidos. É isso que faz a diferença. Quando o povo se une para fazer algo, milagres acontecem. Não fique inerte não, passivo. Você faz parte do corpo de Cristo. Semeie, porque você só colhe se você semear. E aí eu fiquei pensando, Senhor, não seria mais fácil as garrafas que estavam vazias? Eu acho que seria mais, né, uma coisa assim mais extraordinária. Começar a subir o vinho, jorrar. Não. Porque Jesus quis me ensinar uma coisa. Eu não vou orar por você, você que tem que orar. Eu não vou ler por você, você que tem que ler. Eu não vou obedecer por você, você que tem que me obedecer. Faça a sua parte e eu farei a minha. Jesus não precisa de coisas sobrenaturais, Ele já é o sobrenatural. Ele só precisou de água e de um coração, ou de vários corações, nesse caso, dispostos, disponíveis para fazer a vontade dEle. Façam tudo o que Ele disser.
E aí a Bíblia diz que ele chega e diz assim: levem lá o mestre-sala, hoje seria o maître, né? A pessoa responsável pela festa, que não era o noivo, e dê para ele provar. E ele prova. Olha, veja que ainda precisou do homem, viu? Ele precisou pegar lá e levar lá. E quando ele bebe, ele vai para o noivo surpreso e diz o quê? Todos tinham o costume de oferecer primeiro o melhor vinho. E quando as pessoas já estão, né, tomadas pelo vinho, oferece o vinho inferior. Você fez o contrário. Você guardou o melhor vinho para o final. Sabe o que é que Deus está querendo dizer para mim e para você? Que o melhor dele na minha e na sua vida vai ser o final daquilo que nos espera. É a morada celestial. É para onde nós iremos, para os braços do Pai, retornar para a casa do Pai, nos encontrar com o Pai eternamente. O final é melhor do que o início. Nós estamos vivendo uma caminhada, mas nós somos peregrinos rumo aonde? A Jerusalém, a Canaã celestial, a pátria que nós esperamos o nosso Salvador. E ele vai dizer, o melhor estava guardado para o final. Eu quero lhe dizer uma outra verdade espiritual. Quando Deus age em favor de mim e de você, Ele faz sempre o melhor para mim e para você. Queridos, os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida é tão grande, mas a Bíblia diz que muitas das vezes Jesus é impedido de fazer por causa da nossa falta de fé e obediência. Foi o que foi escrito lá na palavra. E não pode operar muitos sinais e maravilhas por causa de quê? Da incredulidade. Deus quer fazer coisas nas nossas vidas, mas nós impedimos o agir de Deus. Deus quer derramar bênçãos e quando está perto de chegar as bênçãos retornam. Por quê? Porque nós desagradamos os Deus. Porque nós desobedecemos, porque nós recuamos, porque nós retrocedemos, porque agimos como crianças miomadas, infantis, birrentas. Porque nós não temos um coração voluntário, quebrantado, sincero, submisso, humilde, dependente. E nós precisamos viver a verdade do Evangelho que transformou a minha e a sua vida. Esse Evangelho que deu sentido para mim e para a sua vida. E aí, queridos, eu quero finalizar dizendo uma coisa muito importante. Eu não sei nem mais o que foi que eu escrevi aqui, mas não tem problema. A palavra do Senhor vai dizer, queridos, Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia, se manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você já crê em Jesus, amém? Amém? Então não espere menos do que milagres, sinais e prodígios em sua vida. Não espere menos que isso. Mas é muito difícil. Meu Deus é o Deus do impossível. Mas você não vai conseguir. Vou conseguir porque Ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você não vai dar conta. Vou dar conta porque Ele é comigo. Ele diz, esforça-te tendo bom ânimo porque eu serei contigo. É responder com a palavra, é viver a palavra. Mas não tem mais saída, não tem mais jeito. Tem jeito, porque Jesus é aquele que dá jeito aquilo que não há jeito. Jesus é o caminho, a resposta para mim e para a sua vida. Para manifestar a glória dEle. Então traga Jesus para a sua vida, para os seus sonhos, para a sua meta, para o seu casamento, para o seu dia a dia, para a sua rotina. E deixa Ele trabalhar a partir daquilo que é natural, para Ele transformar em sobrenatural. Senhor, eu só tenho um coração para te oferecer. Mas nesse coração o Senhor tem primazia. E o Senhor sabe se é verdade a nossa oração. E Ele vai olhar e vai dizer, este é meu filho amado, em que me dá alegria. E dos céus seremos contemplados com a glória dEle. Sabe o que é glória? É poder. É poder. É
poder de Deus sobre minha vida. É poder de Deus sobre sua vida. É poder de Deus sobre a igreja dele. É poder de Deus sobre essa nação. É poder de Deus sobre a nossa família. É poder de Deus sobre as nossas dificuldades. É o poder de Deus manifesto naquilo que está difícil, naquilo que está impossível, naquilo que angustia, naquilo que lhe tira a noite, o sono, a paz, naquilo que lhe gera angústia, ansiedade, depressão. Entregue na mão de Deus, porque aquilo que é natural, nas mãos de Deus, Ele tem o poder de transformar e revelar o poder e a glória na sua vida. Sabe, amados, e Jesus começou seus sinais, seu ministério, manifestando glória para que os discípulos cresçam nele. Eu acredito que todos ali que ouviram falar desse milagre creram. Como pode a água se transformar em vinho? Eu tenho uma conhecida que o sonho dela é que Deus transforme a água, um garrafão de 20 litros em vinho. Eu não estou brincando não, viu, gente? É verdade. Ela disse, Deus teve o poder de transformar a água em vinho para uma multidão. Então Ele pode transformar só 20 litros. Mas eu vou citar esse exemplo para dizer uma outra verdade. Existe propósito nisso? Não. É para a glória de Deus isso? Não. Edifica o reino de Deus? Não. Então é um pedido individual, voltado só para si. Então não há manifestação da glória para que outros possam crer. Embora que se eu chegar lá e tiver realmente vinho transformado, né, eu vou achar sensacional também. Mas, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso é: coloque diante de Deus aquilo que de fato é importante e descanse no agir dele. Ele não decepciona, ele não falha, ele não mente, ele não te abandona. E se ele estiver presente, pode ser na tempestade, pode ser na falta, pode ser com a filha morta em casa. Se ele chegar na casa que ele chegar, a transformação acontece. Não, ela já morreu. Levanta-te. Ela só dorme. O que para você é morte, para ele é vida. O que para você é fim, para ele é começo. O que para você não há possibilidade, para ele existe totalmente possibilidade. O que para você é só problema, para ele é solução. Jesus quer transformar também a nossa vida. Tem uma música que a gente deixou de cantar, eu nem sei porquê, mas de Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Jesus quer entrar na sua casa, na sua vida, no seu ser, na minha. Fazer parte. Porque aí não se preocupe. Você vai estar edificado. E eu vou lhe dizer uma coisa para a gente finalizar e orar. A casa que está edificada na rocha. Virão tempestades. Virão rios. Virão ventos fortes. Deus não é mentiroso. Ela não vai ruir. Ela vai subsistir, ela vai permanecer, porque ela está firmada na rocha inabalável. Então creia no poder de Deus. Creia que Ele é poderoso para fazer também na sua vida. Porque sabe o que acontece? A gente até crê que Deus faz tudo isso. Mas o problema é que a gente só crê que Deus faz no outro. E Deus não faz na minha. Não. Saia daqui com isso é engano do diabo. Deus faz no outro e faz na sua vida. Basta você querer. Viver e pagar o preço. Obediência. Renúncia. Sacrifício. Se coloca à disposição do Senhor. Seja um servo. Um servente. E viva milagres. Recomeços. Restauração. Eu não sei o que o seu coração hoje precisa. Eu não sei qual é a sua necessidade especial. Eu não sei qual é o seu anseio.
Eu não sei o que é que você tem vivenciado nos últimos dias, meses, semanas, e que você tem dito ao Senhor: Senhor, eu não tenho mais condições. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. Eu quero dizer, escute em nome de Jesus. Continue enchendo as talhas e deixe que o milagre Ele vai fazer na sua vida. Continue crendo que Ele está com você. Ele está no meio da sua história. Ele tem o controle de sua vida. E Ele diz mais: Ele tem o seu nome escrito na palma das mãos. Ele não esquece de você. Ele não desampara os seus. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Ele diz: eu todavia não me esquecerei de vós, diz o Senhor. É assim que vocês precisam crer, gente. O que adianta ler a palavra, ouvir a palavra e não colocar a palavra em prática? Coloca a palavra em prática em nome de Jesus. Senhor, funcionou para aquele casal lá em Caná, vai funcionar para mim também. Se o Senhor transformou lá, o Senhor transforma aqui. Se o Senhor abriu o cego lá, o Senhor vai abrir aqui os olhos. Se o Senhor pode ir lá, o Senhor também pode aqui. Por quê? Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de sempre. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. O problema é que nós, crentes, conhecedores da palavra, limitamos Deus. Limitamos o agir e o poder de Deus. Como pode? Ele é grande, Ele é soberano, Ele é grandioso. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é imutável, Ele é invencível, Ele é eterno. Ele é Deus. Não limite Deus, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não limite o poder de Deus. Viva a verdade das Escrituras e deixe Jesus transformar seu coração, transformar a sua casa, transformar a sua vida, transformar o seu problema, para que através da sua vida você possa testificar que você serve um Deus de poder, um Deus de milagres, um Deus que fez coisas grandiosas na sua vida, e você poder dizer junto com muitos: e todos hão de ver que grande é o meu Deus. Sabe, queridos, eu quero mostrar uma imagem para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas essa semana me veio como recordação uma foto. E naquele momento me abalou bastante. Mas eu dei tanto glória a Deus. Meu filho aqui tinha 7 meses. Ele está aqui acordado, viu? Ele está com edema nos olhos. Do tanto que ele chorou, porque ele foi furado aqui nesse dia 13 vezes. E não conseguiu pegar a veia dele. E ele precisava ir para subir para ser internado. E as meninas do corpo de enfermagem disseram assim: mãe, nós precisamos pegar. E foi tentado 13 vezes. Ele está aqui com o olho aberto, um semi-aberto e o outro está muito inchado. E ele aqui ia fazer uma cirurgia. Precisou ir para o centro cirúrgico para fazer um acesso central. E quando essa foto veio, eu lembrei exatamente do que eu senti quando eu via meu filho desmaiar de dor. E ele desmaiava, acordava e só olhava para mim. E chorava. E você não pensa que como mãe isso é fácil, não. Você tem problema? Problema é você ver um filho nessa situação. Isso é problema. E aí, eu lembrei exatamente da dor que eu senti, do desespero como mãe. E do quanto que ele sofreu. Ele sofreu bastante. E ele ficou 2 dias assim, sem abrir esse olhinho esquerdo. E quando me veio essa recordação, né? E eu disse assim: nossa, que recordação. E por que eu queria essa recordação? Não queria. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: é para você lembrar do quanto que eu sou poderoso na sua vida. Não é para você estar triste. Não é para você olhar aqui e lembrar do sofrimento. É para você olhar para aqui e ver que depois que o médico disse que não tinha possibilidade, ele estava depois aqui, lindamente,
descansando o sono dos justos. Sabe por quê, queridos? Porque eu vivo milagre. Porque eu creio em milagre. Porque eu sou o milagre de Deus. Minha mãe não está aqui, mas eu não era nem para estar viva. Minha irmã Tânia colocava a vela na minha mão todos os dias, para acabar o sofrimento, porque não aguentava mais a família nem minha mãe. Por isso que minha mãe é tão apegada a mim. E eu entendo. E minha mãe disse: ela vai sobreviver porque Deus escolheu ela. Minha mãe nem era crente. E minha mãe, geralmente, quando nós estamos na nossa intimidade, ela não me chama de Poli, ela me chama de Davi. Porque você venceu o gigante. Qual é o gigante, minha mãe? A morte. Eu sou um milagre. Eu já vivia milagre lá, bebê. E quando eu olho para isso aqui, é claro que me vem, né, a gente lembra do momento, da dor, do meu desespero em ver meu filho daquele jeito, como se ele tivesse levado um murro, um soco. E de todos os processos posteriores a isso. E aí eu lembrei daquilo que o Senhor ministrou no meu coração na época. Filha, entre na água e deixe as águas tomarem seu corpo. Porque você vai subir, se você tiver fé. E quando você não puder nadar, e nem nadar eu sei, você vai depender só da minha graça. Mas uma coisa eu lhe digo, você não vai se afogar, eu vou te segurar. E você vai descansar no oceano da graça. E era por isso que eu dizia com meu filho, e todos hão de ver que grande é o meu Deus. E eu estou lhe dizendo aqui hoje, não é uma teologia para você viver agora pensando em milagres e milagres e milagres. Você já é um milagre de Deus. A salvação é o maior milagre que você e eu podemos ter. Mas o que eu estou lhe dizendo é que quando você se entrega a Jesus, é quando você obedece, é quando você diz, não mais eu, mas a minha vida é do Senhor. E custe o que custar, eu vou obedecer, eu não vou negar minha fé. Jesus faz milagres para testemunho e para a glória de Deus. É isso. É isso que ele está dizendo. Viva o exercício da fé. Aqui eu tive que colocar baldes e baldes de fé. Para vocês terem uma noção, o centro cirúrgico teve que ser parado para fazer uma sepsia de tanta infecção que ele tinha. E não podia continuar porque ele corria risco. E uma cirurgia que estava programada para 3 ou 4 horas aumentou para aumentar o que em mim? A ansiedade, a dor, o desespero. Queridos, pregar é muito fácil, viver é que é o extraordinário. Viva a palavra. Às vezes é uma situaçãozinha boba, às vezes é um problema com a pessoa, às vezes é só uma coisinha que vem no trabalho ou em casa, qualquer situação, a gente já coloca como está acabando o mundo. Vamos ser homens e mulheres experimentados na palavra, cheios do poder de Deus. E teve um momento que eu quero finalizar com esse testemunho. Veio isso aqui como lembrança, eu quero testemunhar. Que eu prometi a Deus, Senhor, eu vou sair com meu filho nos meus braços. Eu não saio de outra forma. Eu vou sair com ele nos meus braços, como ele entrou. E eu comecei a chorar tanto, tanto, mas tanto. Eu sou humana, né? Eu sou chorona. Não parece, mas eu sou. E eu disse assim ao Senhor, Pai, eu estou sucumbindo nesse momento. E o Senhor sabe que eu estou. Então, me veio agora como palavra que Jesus estava num barco dormindo em meio a uma tempestade. E não era porque ele estava ali desatento, ou porque ele não se importava com o sofrimento do outro. É porque ele é a própria paz. E ele sabia que ele iria se levantar e a tempestade iria obedecer. Ele é onisciente. Temos que saber esperar. Paciência. E eu disse, Senhor, eu preciso dormir.
Qual é a mãe que pede para dormir e o filho fazendo a cirurgia, sendo operado? Eu preciso dormir para que meu coração tenha paz e meu cérebro descanse. E eu abaixei a minha cabeça e comecei a orar. E eu acordei não sei quanto tempo depois. Eu acordei com a enfermeira passando a mão na minha cabeça e dizendo assim: mãezinha, fique calma, vai dar tudo certo. E na hora que eu abri, olhei para ela com o olho bem vermelho. Eu estava dormindo. E eu comecei a rir. E eu nem sei se ela entendeu. No mínimo ela deve ter dito assim: essa mulher é doida. E eu comecei a rir, a rir, a rir, a chorar. Missionária, por que você riu? Seu filho tinha saído da cirurgia? Não. Seu filho estava em seus braços? Não. Você já tinha notícia? Não. Mas Deus ouviu minha oração. Então eu ri. E eu entendi, naquele momento, que eu não precisava mais pensar nas horas. Ele estava no barco. Ele estava me gerando tranquilidade. E depois daquele momento, acreditem, que eu comecei a pregar para todas as mães que estavam aguardando. E preguei, 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 preguei. Até cantar a gente cantou. Sabe qual foi a música? Nunca vi um escolhido sem resposta. Porque tudo que mostra tem uma solução. Vamos juntos? Aleluia, glória a Deus. E eu estava. Coloque isso para a sua vida, em nome de Jesus. Que tem te prometido ver a mão de Deus se exaltar, em te ver assim falar. Ele é mesmo escolhido. Fiquem de pé. Vamos dizer que você nasceu para vencer, pois já sabia, pois você tinha mesmo cara de vencedor. E quando Deus quer agir, ninguém vai impedir. Então você verá cumprir cada promessa que o Senhor falou. Queridos, é isso. Não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Queridos, nunca vi um justo ungido sem resposta. Creia na palavra, gere vida, porque Ele é vida em você. Ele tem poder para transformar não só água em vinho, mas para transformar a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que não estiver alinhado. Ele tem todo o poder. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por este culto maravilhoso. Este culto que é entregue ao Senhor e sabemos que o Teu nome foi glorificado, manifesto. Houve testemunho, houve Deus, adoração em espírito e em verdade. Houve louvores, ó Deus, e o Teu nome foi bendito e exaltado. Senhor, o que para muitos era o fim, nas Tuas mãos é só o início. O que para muitos, ó Deus, estava acabado,
para o Senhor dar a forma como quiser. E faz nova todas as coisas para a glória do teu santo nome. O que para muitos parecia perdido, o Senhor veio buscar o que havia perdido. O Senhor veio salvar, Deus. E o Senhor não somente nos salvou, mas o Senhor quer salvar a nossa causa. O Senhor quer lutar a nossa luta. O Senhor quer nos dar a vitória. Mas é necessário obediência, ser fiel e Deus servir ao Senhor com alegria. Porque eu nunca vi um justo sem resposta. Porque eu nunca vi um ungido sem provar do teu poder, Deus. O nome já diz, é ungido. Foi separado com a unção especial do Senhor e todos nós aqui fomos. Senhor, nós queremos viver milagres. Sim, queremos, ó Deus. Para testemunhar, Senhor. O Senhor sabe que minha maior alegria, Deus, é testemunhar daquilo que o Senhor já fez na minha vida e na vida através do Benjamin, Senhor. E naquilo que o Senhor fez também por anos na vida do pastor Igor. Mas uma coisa eu sei, ó Deus, independente do final, o Senhor tem a nossa vida em tuas mãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E por mais difícil que seja, o Senhor é aquele que, se estiver presente, Senhor, o Senhor tem poder para transformar. Então, Deus, que nós saiamos daqui com os nossos baldes de fé, de esperança, de perseverança, de alegria, de contentamento, de satisfação, cheios para encher as talhas que o Senhor precisar, as talhas que o Senhor mandar, porque viveremos em obediência ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Senhor, nos ensine, Deus, a colocarmos em prática a Tua palavra no dia a dia, Senhor, na nossa rotina, que é o mais difícil. E trazer Jesus para perto, muito próximo de nós, para nos fazermos um como Ele é, um com o Senhor. Toma a Tua igreja em Tuas mãos. Que a graça do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, as divinas consolações do Teu Espírito Santo, seja com Teu povo hoje, amanhã e sempre. E que o Senhor nos permita uma semana de paz, de vitória na Tua presença. E que possamos viver para ser, Deus, testemunhas do Teu poder. E que através das nossas vidas o poder seja manifesto. E a glória do Senhor seja sobre nossas vidas. E o Teu nome venha a ser glorificado hoje e sempre. Obrigada por cada visitante, obrigada por cada família, que saiam daqui entendendo, Deus, que o Senhor começou numa família, porque, ó Deus, a família é a base de todas as coisas. O Senhor começou numa família, para que aquela família pudesse ser um exemplo para nós. Que o Senhor é aquele que transforma as famílias, que restaura, que dá o escape, que dá a salvação e que dá tudo aquilo que é necessário. Ó Deus, nos leve em paz e nos abençoe infinitamente além daquilo que nós já somos abençoados. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe com a sua infinita graça e bondade para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, temos cachorro quente. Mas o que é aquilo? Meu Jesus. Eu quero convidar aqui, só Lucélia mesmo. Eu quero convidar o Jácio e também o nosso irmão Verinaldo. Nós já estamos terminando, viu, gente? E tem cachorro quente para quem está com fome, né? Para quem estiver com fome. Não tiver com fome, abençoe do mesmo jeito. Pague para o irmão que não tem. Né? Pode subir, queridos. Menino gato. Olha, ele está mais forte, viu, Iris? Está malhando mais, né? Tudo bem, estou precisando. Vamos impor nossas mãos aqui, vamos orar pela vida deles. Em nome de Jesus. Senhor, nós te rendemos graças pela vida do Jácio, pela vida, Deus, do Verinaldo. Deus, o que nós desejamos para eles é que eles possam viver um caminho de milagres. A começar pela salvação que já obtiveram por meio de Jesus Cristo. Mas que eles possam viver milagres, ele e a casa deles. Servindo o Senhor com alegria, amando o Senhor e buscando primeiramente o reino do Senhor. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles encontrem no Senhor o descanso, o repouso, a paz, a alegria e tudo aquilo que eles necessitarem, porque o Senhor é aquele que supre todas as necessidades. E que eles possam aprender a lançar sobre o Senhor
as ansiedades, assim como Maria fez a melhor escolha, levando para Jesus o solucionador de problemas. O problema que naquele momento aqueles noivos enfrentaram, que eles possam aprender a colocar no Senhor, a depositar no Senhor a confiança, que eles tenham a esperança vívida dentro deles, entendendo que o Senhor não tarda, o Senhor não dorme, o Senhor não vacila, o Senhor é Deus. Que eles possam viver milagres, ó Deus, porque eles têm, Deus, uma vida de obediência e de retidão diante do Senhor. Que o Senhor os livre do mal, que o Senhor guarde. E como eu sempre digo, ó Deus, que alegria poder celebrar um ano de vida na Tua presença. Ó Deus, não existe nada melhor do que buscar o Senhor. Não existe nada que se compare a saber que somos do Senhor e o Senhor é nosso. Que seja esse o desejo, a intenção e a vontade, Deus, do coração deles dois. Pai, em nome de Jesus, que eles possam desfrutar das bênçãos celestiais que o Senhor já preparou, Deus, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Ó Pai, que o Teu poder se manifeste através da vida deles. E por onde quer que eles passem, eles possam testemunhar de quão grande é o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, guarde e livre de todo o mal, que nenhum mal sobrevenha à vida deles, nem à família deles, porque eles são do Senhor, pertencem ao Senhor. E se porventura, Deus, o dia mal chegar, o Senhor também dará o escape, a força e dará a Deus todo o suporte para que Teus filhos enfrentem, erguidos, com fé e confiança no Senhor. Como disse o salmista, que eles tenham a alegria de contar, Deus, os seus anos, de modo que alcancem o coração sábio diante do Senhor. É o que nós te oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.